Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos de volta para o nosso encontro semanal com Luz na Penumbra, na companhia dos amigos Aloísio Guigino. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Que Deus nos ampare. E Eduardo Araújo. Um grande abraço, muita paz a todos. Dando desconto das cenas de bastidores, que vocês não veem, mas imaginam, não é? Retornando ao estudo da obra O que é o Espiritismo. Agora o seu Aloísio vai lá. Nós estamos na questão 153. Na segunda parte, capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que tem como tópico o homem depois da morte. E é interessante o desenvolvimento que é dado por Kardec nessa obra, porque ele coloca aqui pontos que foram fruto de muito debate, de muitas questões, quando da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857. E esta obra, ela é de 1859. Não existia ainda nenhuma outra obra da codificação. Então essa obra tem a proposta de esclarecer pontos que surgiram como dúvidas recorrentes ou como necessidade de uma ampliação maior daquilo que nós encontramos nas respostas dos Espíritos no Livro dos Espíritos. E tratando então desse tópico, o homem depois da morte, o que acontece? Essa sempre foi uma grande questão que nós enfrentamos, né? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Depois da morte física, o que acontece conosco? Então Kardec aqui organiza perguntas que versam sobre esses pontos mais recorrentes. E aqui vem na questão 153 dessa obra, o que é o Espiritismo, a pergunta: encontra a alma no mundo dos espíritos os parentes que ali a precederam? Isso é uma aspiração, né, de todos nós, né? Quando parte alguém nessa viagem de retorno à vida espiritual, nós nos lamentamos desta separação, certo? E nos perguntamos, né, será que nós vamos nos encontrar de novo? E é isso que Kardec coloca aqui. E buscando esclarecer essa questão, ele nos diz o seguinte. Leia aí para mim, Aloísio Guigino, que estou sem meu óculos. Não só os encontra, como também há outros muitos seus conhecidos de outras existências. Geralmente, aqueles que mais a amam vêm recebê-lo à sua chegada no mundo espiritual e ajudam-na a desprender-se dos laços terrenos. Entretanto, a privação de ver as almas mais caras é algumas vezes punição para os culpados. E aí é importante, Aloísio, assim, um alerta, né? Eu sei que tem muitas pessoas, a gente por vezes escuta esse tipo de frase, e nós vamos alertar aqui baseado na resposta de Allan Kardec. Vejo muitas pessoas dizendo o seguinte: eu queria me matar porque eu não aguento mais a saudade de quem eu amo. Então, aquele que comete este gravíssimo equívoco de achar que ou se matando, tirando a própria vida diretamente ou indiretamente, ainda tem esse detalhe, tá? Vai chegar mais rápido no plano espiritual para rever aqueles que ama, é um grande e grave engano. Conforme alerta Allan Kardec aqui na questão 153 do livro Que é o Espiritismo,
Ele diz: a privação de ver as almas mais caras é algumas vezes punição para os culpados. Então você que está nos escutando, que está nos assistindo, ou nos ouvindo também aí pelo YouTube, nós entendemos, respeitamos a sua dor, né, a dor da saudade, da falta da presença física daqueles que lhes são caros. Porém, abreviar a sua vida não é garantia de reencontro com aqueles que você ama. Nós precisamos nos manter fiéis a Deus, sabendo esperar o momento em que Deus decidir o nosso retorno. Se nós tivermos essa resignação, se nós continuarmos a nossa caminhada aqui na Terra, muito provavelmente receberemos como prêmio, né, já na porta do desencarne, ter ali os nossos entes queridos ao nosso lado. É muito comum o relato de pessoas que estão no limiar da vida física para a vida espiritual, os chamados moribundos, relatarem a presença de entes queridos ali, já no hospital, à beira do seu leito de dor, e muitos relatam isso com grande tranquilidade. Estou vendo minha avó, estou vendo meu avô, estou vendo minha mãe, estou vendo meu pai, estou vendo... Enfim, o que mostra que esses amigos, esses afetos, eles nos acompanham e se fazem presentes numa hora tão importante como a hora do nosso desencarne. Isso, claro, conforme coloca aqui Allan Kardec, para aqueles, né, que souberam viver a vida se esforçando no bem, tentando buscar, dentro das suas limitações, fazer aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Essa resposta que Kardec dá a essa pergunta, certo? Se nós encontramos aqueles que nos precederam aqui, nós podemos ampliar um pouquinho, porque nessa resposta que ele dá a essa pergunta, existem 3 vertentes aqui, certo? A primeira delas é que não só os encontra, como também há outros. Sim. Porque as nossas relações, elas não são limitadas a presente presente capítulo da nossa jornada evolutiva. Nós tivemos outras. E nessas outras também estabelecemos relações de afinidade, de amor, de carinho, certo? E isso mantém-se, como nós vimos na semana passada, na nossa conversa aqui, quando nós conservamos as lembranças daquilo que nós fizemos na Terra, de certa forma, certo? Então, as nossas relações, elas são perenes, elas são relações de amor, elas se mantêm, mesmo que tenham sido em outras existências. E aqueles a quem nós estabelecemos nesta vida relações mais profundas de amor, de afinidade, esses continuam tão ligados a nós, que é aquilo que o Eduardo lembrou aqui, certo? Eles vêm normalmente nos instantes finais para nos dar assistência nessa viagem da vida física para a vida espiritual, para que ela possa ocorrer da maneira mais suave, mais tranquila possível. E, finalmente, o terceiro ponto que é abordado aqui, indireta e diretamente, é essa privação de ver as almas mais caras, às vezes como punição dos culpados, que ocorre, eu não aguento, não suporto mais a ausência de fulano, de Beltrano, então acaba com a própria vida. Aí é que não vai ver mesmo. Certo? Exatamente. Aí é que não vai ver mesmo, porque vai chegar a vida espiritual numa situação de sofrimento, de vibração negativa, certo? Que não vai proporcionar a este espírito, por decisões mal feitas, né, a oportunidade de se reencontrar. Vai reencontrar, mas vai levar muito tempo para que possa alcançar esta situação tão almejada. E aí a gente aconselha a leitura do livro O Céu e o Inferno, no seu capítulo 5, né?
ele vai tratar aí sobre os suicidas, e nesse capítulo tem aqui, capítulo 5, da segunda parte do livro Céu e Inferno, e o tópico é mãe e filho. É a mãe que comete suicídio, né, porque o filho de 21 anos havia desencarnado, e ela, entendendo que não iria suportar essa dor da ausência do filho, ela busca, através do suicídio, uma solução para ir para perto do filho. E Allan Kardec vai mostrar aqui o quanto que a decisão dela foi, segundo o que o Aloysio acabou de falar, completamente equivocada, já que ela não pôde, claro, estar ao lado do filho. E o filho, muito sofrido por ver a mãe naquela condição, também não poder fazer nada, porque ele estava numa condição melhor, desencarnado, mas a mãe, tomando essa decisão, ele se comunica com Allan Kardec e relata, né, a frustração dele em não poder ajudar a mãe nesse momento, já que ela estava colhendo o que plantou, né? E sabe lá Deus quanto tempo que ela levaria nessa recuperação. Se a gente pudesse resumir essa coisa toda, nós estaremos juntos quando nós estivermos com vibrações semelhantes, tá? Com sintonia através dessas vibrações semelhantes. Nós vimos aí, nós citamos há pouco aqui, sem falar os nomes, mas a nossa enciclopédia aqui colocou os nomes, certo? Nós vimos a situação de Matilde, que era um espírito muito elevado, que para ser percebida, vista pelos amigos de nosso lar, ela teve que se materializar, certo? Porque ela não tinha a sutileza do seu perispírito, não permitiam nem que aqueles companheiros de nosso lar a vissem, certo? E o seu filho, com quem ela mantinha um elo de amor muito forte, que era Gregório, que era o chefe de uma falange de obsessores, isto é, de espíritos que trabalhavam no mal, e que ela não conseguia sequer se aproximar dele por uma rejeição vibratória por parte dele. Então, nós vemos o seguinte: para que nós estejamos juntos, nós temos que ter vibrações semelhantes. É isso aí. Miranda, desculpa, eu vou te cortar mais uma vez aqui, só porque vale a pena ler nesse livro Céu e Inferno, no capítulo 5, Mãe e Filho dos Suicidas, quando Kardec pergunta ao próprio filho dela, ele desencarnado, a mãe se mata para ir junto do filho, e Kardec pergunta a ele: sabeis do suicídio de vossa mãe, em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda? E ele responde: sim, e se não fosse o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, e me julgaria completamente feliz. Você vê? Ele estava numa condição de felicidade no plano espiritual. E ele complementa: pobre e excelente mãe, não pôde suportar a prova dessa separação momentânea, e tomou para se unir ao filho o caminho que dele mais deveria afastá-la. E por quanto tempo? Assim retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor. É isso, Maria de Fátima Miranda. Não, antes da Maria de Fátima, coitada, ela vai gente, ela hoje não vai conseguir falar. Ela vai conseguir. Não, mas que esse ponto que a gente está focando com mais ênfase aqui, ele é muito importante nos momentos que nós estamos vivendo. Exatamente. Porque a quantidade de suicídios tem sido muito elevadas. E praticamente por várias razões, mas uma delas por esse desespero da separação ou essa não alcançar objetivos imediatos. Joana de Anjos tem uma página no livro Amor Imbatível Amor que fala de comportamentos autodestrutivos, tá? Então nós somos imediatistas, nós queremos a coisa agora, e quando nós não conseguimos, nós apelamos para subterfúgios ou para ações que só vão piorar a nossa situação. Uma delas é o suicídio. É interessante, porque as ligações que fizermos aqui, elas vão continuar no mundo espiritual. Tanto que Jesus fala: onde estiver o vosso coração, aí está o teu tesouro.
Mas ele também diz assim: o que ligares na terra será ligado no céu. A essência é o amor, mas a maneira como nós trabalhamos isso é que vai facilitar ou dificultar, né? Então, aquela mãe que se mortifica no dia a dia, renunciando ao benefício dos filhos, ela está conquistando virtude, mérito. Mas aquela mãe que se mata para estar com o filho, olha só, é diferente, né? Uma coisa é ela, através da renúncia, mortificar-se no dia a dia, ali às vezes, silenciando para evitar litígio dentro de casa, buscando desenvolver um método de compreensão, ainda que por dentro ela esteja se martirizando, mas ela está no controle do bom uso do livre-arbítrio. Quando ela se mata a nível de detonar o corpo, ela está sendo rebelde. Outro dia, conversando, é a maior agressão que nós podemos fazer a Deus, é destruir o corpo físico, porque é a nossa ferramenta de trabalho que Ele nos concede. Lembrando, né? Que direta ou indiretamente. Direto ou indiretamente. Nós sabemos que detonar com a ferramenta física do outro é um crime, e nós vamos responder por ele. Agora, quando você detona a própria ferramenta, você está dizendo a Deus que Ele está errando contigo, que não serve. É muito doloroso. Que Deus tenha misericórdia daqueles que neste momento estão passando por situações delicadas e visualizam o suicídio como sendo uma porta, porque não é. Ao contrário, né? É uma tormenta muito grande. E aquele que está sofrendo, busque em Jesus força, porque eu tenho certeza que não quer se matar. Tanto gosta de viver que está desesperado porque não vive como gosta. Né? Então busque coragem para superar a dor, porque ela é transitória também. Vamos seguindo aqui, é você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro Que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos no capítulo 3 e agora vamos para a pergunta 154. Já entrando num outro ponto aí muito importante, que é a questão das crianças, né, do outro lado da vida, após a morte. Então é perguntado o seguinte: qual é, na outra vida, o estado intelectual e moral da alma da criança morta em tenra idade? Suas faculdades conservam-se na infância como durante a vida? Resposta aí de Allan Kardec. O desenvolvimento incompleto dos órgãos da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente. Livre desse envoltório, suas faculdades são as mesmas de antes da sua encarnação. Não tendo passado mais que alguns instantes na vida, o espírito não sofre modificação nas faculdades. E aí uma observação: nas comunicações espíritas, o espírito de uma criança pode, pois, falar como de um adulto, porque pode ser espírito adiantado. Se algumas vezes adota a linguagem infantil, é para não tirar à mãe o encanto que sempre está ligado à afeição de um ser frágil e delicado, cercado de graças da inocência. E aí tem a recomendação aqui da leitura da Revista Espírita de janeiro de 1858. E o título do tópico é Mãe, Estou Aqui. E conclui aqui o seguinte: a mesma questão pode ser formulada acerca do estado intelectual da alma dos cretinos, dos idiotas e dos loucos depois da morte. Sua solução se encontra na explicação precedente. Então, excelente aqui essa pergunta, porque suscita muitas dúvidas. E nós lembramos, Kardec deixa claro, que dependendo da condição do espírito, se for um espírito mais adiantado, ele reassume a sua lucidez anterior quase que automaticamente. No entanto, espíritos menos adiantados, esse processo se dá de uma forma mais vagarosa, o que é bem demonstrado no livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, mostrando que no plano espiritual existem instituições voltadas para o acolhimento de crianças desencarnadas. Claro que são crianças espíritos de uma condição ainda um pouco menos adiantado, que não conseguem readquirir essa lucidez que é o normal para os espíritos mais adiantados, Aloysio Guigino. O espírito, quando desencarna, ele leva consigo
todas aquelas sensações, aquela situação que ele acabou de vivenciar de uma forma muito forte ainda. Então, se um espírito, se uma alma, né, desencarna e vira espírito, numa situação de um corpo físico de criança, ele pode se sentir no plano espiritual como se uma criança fosse. Assim como você pode se sentir no plano espiritual de várias outras maneiras, até mesmo como um ovoide, né? Como nos relata André Luiz, né? São problemas de culpa, problemas da sua vida anterior, o problema, na realidade, como o espírito se sente e como ele organiza o seu perispírito e se apresenta daquela forma. Eu tenho comigo, isso aí é uma percepção minha, certo? Não sei se eu estou correto ou não, mas nesses casos, dessas manifestações de espíritos, muitas vezes se comportando como crianças, eu tenho comigo que a nossa posição é de buscar alguma coisa que auxilie o despertamento e a transformação desse espírito. Porque se ele se mantiver nessa postura de crianças, ele está perdendo tempo no seu processo evolutivo. Certo? Então, aquilo que nós pudermos, ele se sente como criança, nós temos que entender isso. Ele se sente como criança e se manifesta como criança, mas eles não são crianças. Criança é o espírito encarnado na tenra idade, certo? Não o espírito desencarnado. Então é uma maneira como eu vejo, certo, essa situação. Nós vemos entre nós encarnados muitas vezes comportamentos que nos levam ao nos depararmos com a manifestação de um espírito como se uma criança fosse, que nós embarcamos na mesma canoa. Sentamos no chão, fazemos trancinha, começamos a falar errado, certo? Começamos a dizer que é bala, mas não sei o quê. E, na realidade, nós não estamos sendo úteis àquele espírito que ali está. Não vai explicar para ela de uma maneira muito, muito drástica, certo? Esta situação, mas vai agir com ela, procurando que ela cresça também em espírito. Essa citação que você está falando, né, nós vemos manifestações assim na Umbanda, por exemplo, que é para atender mais a clientela que busca, porque se fosse uma criança não daria conselho. Criança não tem maturidade para orientar e aconselhar ninguém, não é? Então, aqueles que buscam dessa forma, que busquem se esclarecer, porque vai auxiliar esses espíritos a não sentirem mais essa necessidade. Mas nos lembramos também da falange do Antônio de Pádua, segundo Ivone Pereira, que se apresenta na feição de crianças, mas são espíritos superiores. Eles não agem como criança, mas a apresentação deles, da dona Ivone, quando narra, que é como eles estão na forma infantil, como se fosse naquela situação da simplicidade e da pureza da infância, mas são espíritos superiores com atitudes sóbrias. Perfeito. Dito isso, estamos chegando ao final de mais um programa. Passa rápido, esse tema aí é palpitante, imagino que nossos ouvintes gostariam que a gente estendesse um pouquinho mais, mas o relógio ele é inflexível. Numa próxima oportunidade, se possível, retomaremos aí esta questão interessante das crianças após a morte. Muita paz a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec,
no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez para mais um Luz na Penumbra, eu e meu parceiro Renato Souza, para dar continuidade ao estudo da obra Revista Espírita, o mês março, o ano 1859. Como no último programa, vocês sabem, nós estamos falando sobre o capítulo Estudo sobre os Médios, e nós estamos em fenômeno de transfiguração, não é isso, Renatão? Exatamente isso, Bill. Estamos de volta, exatamente isso aí, tá? Vamos retomar, então. Paramos lá na questão 9, não é isso? Né? Exatamente. No último programa, né, as perguntas aqui que estavam sendo feitas por Allan Kardec, não é isso? E as respostas que ele vem trazendo. Exatamente. Vamos voltar só um pouquinho, né? Vamos voltar só duas. Vamos voltar para 8? Isso. Para a galera pegar o fio da meada aí, né? Sim, com certeza. A número 8 diz o seguinte: qual a causa primeira desse fenômeno, Renatão? Causa primeira desse fenômeno, né? A vontade do espírito. Então, olha só, tudo tudo parte, é bem simples, né? Tudo parte da nossa vontade, né? Resposta bem sucinta, não é? E que parte da vontade. Eu quero fazer. Sucinta e que diz tudo, né? Sim, com certeza. Eu quero fazer, né? Por algum motivo, e se há um empenho muito grande, toda a força em cima daquela vontade, não é? Exatamente. Sem dúvida. Evidentemente que se reúnem outras características ali, outras situações, outros fatores, né? Nessa vontade. Outras permissões também. Lembrando sempre que tudo está sobre a égide da espiritualidade, né? Sem se dúvida. É permitida porque há uma necessidade, e os espíritos também têm a vontade, que é soberana, entre aspas, mas nunca sobrepõe, né, a vontade e a permissão de Deus, maior de Deus, de Jesus, enfim. E a 9, todos os espíritos, Renato, podem produzir o fenômeno de transfiguração? Aí que entra, né, o que a gente já estava falando, né? E a resposta é não. Os espíritos não podem sempre fazer o que querem. Aí entra tudo que a gente já estava adiantando aqui, né? Exatamente. É o que ele pode fazer, o que está dentro das possibilidades dele, dentro da evolução dele, dentro do universo de situações que ele já pode né, manusear, digamos assim, sim, né? Sim. Trabalhar. Sim. E é interessante essa pergunta e essa resposta, né? Porque a gente vê muitos... A gente vê de forma comum aí trabalhos de magia, né, Renato? Entregas e situações de cobrança, né? Cobrança de pessoas que fazem, como se eu, por exemplo, fosse fazer um trabalho para o Renato ter um problema de saúde. É a minha vontade de encarnado e a vontade do espírito, que Sim. vai lá, entre aspas, né? Aspas no que eu vou falar aqui, vou parafrasear um grande amigo, Renato Souza. Aspas no que eu vou dizer. Certo, bem lembrado. Naquele espírito tem a vontade, tanto a minha de encarnado em fazer o mal para o Renato, quanto a do espírito lá, o contratado, digamos assim, para fazer aquele ato. Né? Só que existe uma coisa também chamada aí dentro desse sistema que é chamada lei de causa e efeito, né, Renato? Se dentro da lei de causa e efeito o Renato tiver que passar por aquela situação, será permitido pela espiritualidade que isso ocorra, porque ele está em falta, em débito com a lei de causa e efeito. Então há muito, como o Renato falou, há muitas nuances nessa questão. A vontade do espírito o livre-arbítrio, é soberano, mas na medida em que há necessidade de que aquilo ocorra. Porque se aquilo não tiver que ocorrer, né, Renato? O martelo é batido lá em cima, chega, ou já tiver cessado, né, aquilo que o Renato passou, ou teria que passar. O martelo é batido lá, chega, vamos cessar, vamos afastar esse espírito porque ele já cumpriu com quem tinha que cumprir. Exatamente, Bill, exatamente. Allan Kardec deixa isso muito claro no Livro dos Espíritos, uma pergunta lá, né, pertinente a respeito dessa situação, né? Por que Deus permite, a pergunta foi feita dessa forma por Allan Kardec, né, aos espíritos, por que Deus permite o mal, não é? Sim, existe uma finalidade, existe sempre uma finalidade, não é? Te preparar, te testar, não é isso? Tá? Uma finalidade que, sem dúvida nenhuma, vai encaminhar você para o bem, vai trazer você de volta para o caminho. Aí entra uma série de outras questões importantes que a gente precisa colocar, não é? Que é a questão da sintonia,
Também. Por que aquela situação ocorreu comigo? Que similaridade eu tenho com aquilo? Qual a similaridade que eu tenho com aquilo? Não é? Eu posso não estar fazendo hoje, mas e ontem eu tinha alguma ligação com isso? Eu posso ter feito perfeitamente isso para alguém. Aí existe aquela situação, Bill, que é expiatória. O que é expiar? É a providência divina me colocar no lugar do outro, uma vez que eu não soube aproveitar as provas, né? As oportunidades que eu tive de melhorar, de me adequar, de retomar o caminho, né? Na senda do bem, na senda do que deve ser feito, tá? Então, existe sim uma finalidade nisso aí. Então, ele permite para que eu possa retomar esse caminho, para que eu possa voltar, para que eu possa parar e pensar, não é? Sem dúvida nenhuma. Exatamente, aquilo que a gente sempre fala, né, da questão da pedagogia. Existem dois tipos de pedagogia, que é a pedagogia da dor e a pedagogia do amor. Exato. Invariavelmente a gente escolhe a pedagogia primeira, que é a da dor. A primeira, nessa questão que eu coloquei aqui, né? A primeira sempre é do amor, obviamente. Mas como a gente está sempre falindo nos nossos intentos, a gente acaba escolhendo a pedagogia da dor, que é aquela que faz com que a gente aprenda verdadeiramente, mas é que nós sofremos também mais, né? Sim. Então sim. é isso, Renato. Vamos entrar na questão número 10. Sim, vamos lá. Que diz o seguinte: como explicar a força anormal dessa mocinha, na mocinha citada no capítulo, né? Transfigurada na pessoa de seu irmão? Repito, como explicar a força anormal dessa mocinha transfigurada na pessoa de seu irmão? É muito comum, né, que a gente tem esse tipo de relato, né? E a gente vê também, né, no próprio trabalho mediúnico, né, Renato? As pessoas ganham força sobre-humana, né? Porque não estão sós, né? Na maioria das vezes elas estão acompanhadas e isso acaba potencializando a força física delas, né, Renato? Todo sentimento que envolve aquela situação, né? Envolve tudo isso. E que os espíritos respondem aí, Renato? Aí eles dizem assim: o espírito não possui uma grande força. É uma pergunta, né? Ele responde com uma outra pergunta. O espírito não possui uma grande força? De resto, é a do corpo em seu estado normal. Né? É aquela potencialização que ocorre por causa da força que esse espírito exerce, né? Exatamente. E normalmente quando se dá esse tipo de situação, né, com o espírito ainda muito materializado, né, um espírito muito... não teria outra palavra, mas a questão é enraizado mesmo na matéria, né? Ele tem muita ectoplasma, né? Ele tem muita força física, entre aspas, então isso acaba se potencializando. Porque os espíritos que têm uma energia mais etérea, né? Mais modificada já mais depurada, eles não causam nenhum tipo de mal-estar, né? Sim. E não trazem nenhum tipo de força física, porque a força deles é moral, a questão deles é toda moral. Então, quando se tem esse tipo de incorporação que é mais incisiva, mais aparente, normalmente é trazida por espíritos que ainda estão muito aquém ainda da verdade. Certo, né? Perfeito. Mais alguma coisa para acrescentar aí, Renatão? Tem alguma coisa para acrescentar. Tem uma nota, né? Tem uma nota aqui onde ele diz assim: esse fato nada tem de surpreendente. Frequentemente se veem as pessoas mais fracas dotadas momentaneamente de uma força muscular prodigiosa por uma causa superexcitante. Então a palavra é exatamente essa aí, né? Uma causa superexcitante, tá? Que ocorre. Às vezes encontramos com pessoas, né, que você verifica ter um comportamento tranquilo, né, um comportamento assim, calmo, né, mas de repente explode. Aquilo ali se potencializa, isso, né? Explode. Você disse: nossa, não esperava acontecer isso. É justamente quando ocorre isso que está sob esse efeito, né, sobre esse efeito aí dessa ação, né, desses espíritos, tá? Bill, a gente estava falando da questão do bem e do mal, então a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 629, não é? A partir que é o Livro dos Espíritos, o bem e o mal, nós vamos encontrar lá, né? E a gente comentou, e seria bom que a gente trouxesse aqui, né? Vamos lá. Para os nossos...
para os nossos ouvintes aqui, né, toda uma passagem a respeito, né? Allan Kardec vai discorrendo sobre essas situações e os espíritos também vão comentando sobre tudo isso, né? E vai embora na partir daquela questão que a gente citou na 636, e ele fala assim: o bem e o mal são absolutos para todos os homens. Tem uma resposta assim, ó: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende sobretudo da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal sempre mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Exatamente. Então Deus vê sempre o que primeiro? O pensamento, né? A tua intenção de fazer, tá? E outra questão importante que ele também vê, que é a intensidade disso que você praticou, né? Daquele mal que você praticou, o universo que foi prejudicado em cima daquilo. Eu posso praticar uma ação contra o Bill, mas que está prejudicando aos filhos, a esposa, a mãe, o pai. Então, o raio, né, de atuação dessa ação que eu pratiquei. Não é isso, Bill? Perfeito. Lembrando que nós estamos aqui no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859, o mês de março. Nós estamos no capítulo Estudo sobre os Médios, falando sobre a transfiguração. Vamos dar continuidade aqui então, Renatão? Vamos lá. Pergunta número 11. No fenômeno da transfiguração, já que o olho do observador pode ver uma imagem diferente da realidade, dar-se-á o mesmo em certas manifestações físicas? Por exemplo, quando uma mesa se ergue sem contato das mãos e a vemos acima do solo, é realmente a mesa que se deslocou? O que o Espírito responde aí? O podeis perguntar? Ou seja, já não está muito claro aí, não? Já não é claro o que ele está perguntando? Né? Para quê? Né? Perguntar mais o quê? Né? Então, ele acha que o quê? Que a ilusão de ótica, a mesa está... né? E foi justamente isso que levou o Allan Kardec, não é? a ter essa atenção chamada para essa questão, não é? Como é que pode, né? Até então ouvia-se falar em tudo isso, né? E diziam para ele: olha, as mesas estão girando lá. Olha, e o que é melhor, né? Você não vai acreditar, senhor Hipólite, né? É que elas estão respondendo questões científicas, questões, né, de alta relevância. Imagina uma pergunta dessa para um pesquisador, para um cientista. Pois é, né? Um professor. Um professor, né? E tal, né? Um tanto quanto ortodoxo. Sim, né? Totalmente. E para poder abrir todo esse canal e todo esse conhecimento dele, justamente, e alinhar, né? E alinhavar com a ciência. Exatamente. Alinhavar com toda a estrutura, com tudo que ele já tinha angariado para si de estudo e que ele seguia, não é? De toda essa parte pedagógica, né? Digamos assim. Então, elas respondem, mas respondem como? Com batidas, quer dizer, não são as mesas, né? Sim. Assim, a mesa não é o princípio inteligente. Assim, né? Uma energia ali que atuava, né, através da mesa, sem dúvida, com os médiuns ali, para poder também combinar fluidos para que aquilo ocorresse. Então, eu quero responder sim. Então, vamos lá. Sim, Duas batidinhas na mesa, né? Quero responder não, é uma só. Hoje as batidas se transformaram em intuição, se transformaram em caneta, em lápis, enfim. E assim vai a mediunidade também evoluindo, né? Exatamente. Com certeza. Exatamente. Tá? Sem dúvida. Então vamos lá. Número 12. Quem a levanta? Quem levanta a mesa? Tá. Os espíritos respondem? A força do espírito. Exatamente. E a gente já lembrou em vários programas aqui, Bill, a questão da moedinha, né? Que o personagem lá do Ghost ele foi subindo com ela pela parede para que o personagem da Demi Moore pudesse verificar. Porta, né? Olha, mas por que isso, na porta? Por que essa moeda está subindo sozinha assim? Eu não acho que eu não vi esse filme não, Renato. Eu não vi, eu acho que não. Quase essa semana ainda não vi não. Essa semana não vi ainda não. Quase ninguém viu esse filme, né? Quase ninguém viu. Então, mas esse filme é muito interessante para esse tipo de muita assunto que nós estamos trazendo. Sim, né? Com certeza, né? E ele aprendeu com quem? Com um outro espírito que já tinha um certo desprendimento até
de algumas situações, mas que ainda era enraizado em questões ligadas à vingança, né? Que estava ali guardado ao vício ali do fumo, vício, né? Sem dúvida. Metrô, né? Muito embora ainda, né? Preso ao orbe por causa dessas situações, desses vícios, mas... né? Já tinha um conhecimento. Já sabia fazer uso da força que tinha, como espírito desencarnado. Exatamente. Não é? Como espírito desencarnado. Então ele ensinou para ele, olha só a latinha, então vai dando um peteleco, é a tua o quê? Vontade, que nós falamos lá no início. É a vontade dele em fazer, a tua vontade. Imprime a tua vontade ali, o teu pensamento, eu preciso movimentar isso aqui. Exatamente. E sem dúvida ao redor existiam fatores que favoreciam com que o espírito pudesse fazer aquilo. E nesse caso aí que você citou do filme, é diferente daquele exemplo que eu dei aqui agora, da questão de magia negra, porque não depende depende de, como você falou, de conjunções ali da natureza, que ele busca a natureza, ectoplasma, ou situações ou capacitações que a própria natureza em si, que está aí no ambiente, que está na ambiência natural, fornece para o espírito. Ele se utiliza daquilo dentro do conhecimento dele, se utiliza daquilo ali para materializar a vontade dele, que no caso ele está materializando a vontade dele, né? A vontade de chutar lata, no caso aí esqueci o nome do personagem do Patrick Swayze. Era o Sam. Sam, né? Sam. Pega a moeda e sobe pela porta, enfim, ele está manifestando uma vontade dele, então ele está buscando em a natureza possibilidades para isso. Certo. E tem uma nota do Allan Kardec aqui. Uma nota aí grande, enorme, a nota, enorme. Vamos dividir? Vamos lá, dividir, então vamos lá. Esse fenômeno já foi explicado por St. Louis, ou São Luís, como quiserem. Não é isso, Bill? Eu não sei falar esse idioma. E tratamos essa questão de modo completo nos números de maio a junho de 1858, lembrando que Revista Espírita ano par, não é isso? São lá com nossos irmãos aí, Amauri Santos Neto e Astênio, não é isso? Exatamente. Tá? Do estudo dessa revista é com eles, tá? E a gente pede licença para tocar nesse assunto aqui. A propósito da teoria das manifestações físicas, nos foi dito que, nesse caso, a mesa ou objeto qualquer que se mova se anima de uma vida factícia, momentânea, que lhe permite obedecer à vontade do espírito. Bill, vai continuar? Vamos lá. Certas pessoas quiseram ver no fato uma simples ilusão de ótica, que, por uma espécie de miragem, as fariam ver uma mesa no espaço, quando realmente estava no solo. Se assim fosse, não seria menos digna de atenção. Ainda se fosse isso, uma ilusão de ótica, teria que ter chamado a atenção das pessoas, porque algo diferente estaria acontecendo. Com certeza, né? Fora do normal, aspas, entre aspas, fora do normal, né, estava acontecendo. E algo que carecia realmente de você observar. De uma atenção. De uma atenção. Isso aí. É curioso que aqueles que desejam contestar ou denegrir os fenômenos espíritas os expliquem por causas que elas mesmas seriam verdadeiros prodígios e igualmente difíceis de compreender. Ora, por que tratar o assunto com tanto desdém? Se a causa que apontam é real, por que não as aprofundam? O físico procura conhecer a razão do menor movimento anormal da agulha imantada. O químico, a mais ligeira mudança na atração molecular. Por que então se veria com indiferença fenômenos tão estranhos como esses que falamos, ainda que resultassem de um simples desvio do campo visual ou de uma nova aplicação das leis conhecidas? Isso não tem lógica. E foi o que o Kardec fez, né? Com certeza. Como um homem físico, como um cientista, como um professor, como você falou, você usou a expressão como um cético, você usou a expressão... eu não me recordo agora, mas... Ortodoxo, né? Ortodoxo. Sim, sim. Ele não poderia sair, o Kardec, professor Rivaio, ou Rivail, estão levantando uma mesa ali, mas o negócio é firme, pode acreditar. Ele, beleza, vou acreditar. Ele poderia... ter dado as costas. Ou então acreditar de pronto, isso não existe. Tem que se pesquisar. Por que aquela cor ali, daqui do estúdio, é azul? Bom, é azul porque há uma conjunção de fatores aí, é a luz do sol que penetra, enfim. Alguma coisa tem que ter uma explicação. Então ele foi buscar essa
essa explicação. E teve até um momento aí, no analisando o fato aí de um tempo atrás, foi falado sobre isso, né? E Kardec foi escolhido, foi pensado no astral, logicamente preparado para isso, para ser o codificador, o difusor da doutrina cristã espírita. Aí eu até citei num comentário lá, não estava no programa, mas estava no comentário lá, comentando, assistindo, que o próprio Kardec, conversando com o Espírito da Verdade, lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele questiona: e se eu falir, né? E se eu não conseguir? E o Espírito de Verdade, ou da Verdade, é bem claro com ele: outros estarão sendo preparados, outros estão prontos para vir em substituição. Até eu coloquei no comentário. Mas, obviamente, Jesus sabia que ele não iria falir, porque aí o Eduardo até trouxe uma questão do Livro dos Espíritos, que eu não lembro agora qual é, Renato, que os espíritos, ou a espiritualidade, não tem dúvidas quando aquele espírito é o chancelado realmente, quando já alcançou uma evolução, uma certa evolução, né? Não estou falando da gente, né? Não. Que a gente só tem dúvida. Pô, será que o Bill e o Renato vão conseguir? Será que é comigo mesmo isso? Aí a gente suscita dúvidas para os espíritos. Mas há espíritos, de acordo com a escala espírita, né, que já não tem mais dúvida. Eles são marcados para aquela missão, eles vão cumprir a missão. Mas a dúvida que o Kardec tinha, obviamente, foi por conta do véu, do esquecimento. Ele tinha receio, porque era uma coisa desconhecida, né? Sobretudo nessas questões físicas, né? Pô, o cara é um cientista, o cara é um professor, vai acreditar em mesas voando ou mesas respondendo. Logo, né? Logo ele, membro da Sociedade Científica de Paris. Sim. Então, a espiritualidade sabia que ele iria ter êxito, né? Então não tem como dar errado. Então o Kardec pegou o cajado, como eu costumo dizer, e levou até o final da tarefa dele, da missão, com maestria, né? Nós estamos assim, mês passado, né? Se eu não me engano, foi, agora é decreto, né? Existe o Dia do Espiritismo. 18 de abril. 18 de abril, justamente 18 de abril, que foi o ano de 1857, lançamento do Livro dos Espíritos. Lançamento do Livro dos Espíritos. Então agora, né, tá lá, tá na lei, né? Existe esse dia. E você falou muito bem quando você traz essas passagens que a gente encontra em obras póstumas, não é? Sim. De que o Kardec... as pessoas às vezes perguntam, Bill, pra gente, vamos aproveitar esse tempinho aí já que está terminando, né, pra gente colocar isso. Muitas pessoas falam assim: por que vocês idolatram o Kardec? Não, a questão não é idolatrar o Kardec, não. Sim, mas sim, damos crédito, né, e gratidão a tudo que ele fez, a todo o esforço, porque se você for ler a biografia dele, você vai ver o que foi que ele passou. Exatamente. Doente, né, enfermo, largou tudo, a mulher é que cuidava de tudo na casa e ainda ajudava ele. Não é? Olha o tamanho quando ele descobriu o que ele tinha que fazer, tá? O que ele tinha que fazer. Então, uma responsabilidade muito grande e que a gente tem que dar esse crédito. Sim, precisamos dar esse crédito. Nós idolatramos também, Jesus. Sim. E na verdade até a Amélie, quando ele desencarna, ela dá uma certa continuidade ali no trabalho dele, mas como você falou, não é uma questão de idolatria, mas é questão de entender o que foi feito, o trabalho que foi feito. Né? Um crédito, porque o trabalho é do Cristo, mas ele foi outorgado do Cristo para trazer para cumprir com aquela tarefa, e cumpriu com maestria. Então não é idolatria, é gratidão ao espírito daquele que late. Né? Então a gente está chegando aí, né, ao final de mais um Luz na Penumbra. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco nesse estudo e convocamos a todos que compartilhem, que estejam conosco sempre, todas as sextas-feiras, no estudo da obra Revista Espírita, o ano de 1859. Renatão, um beijo em seu coração, obrigado mais uma vez, beijo em todos. Grande abraço a todos, até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco
ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.